Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Depois de Caim matar Abel, Deus disse a Caim o seguinte: E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus estava a dizer a Caim que o sangue de Abel clamava desde a terra. E é uma expressão tão curiosa. Como é que o sangue de Abel clamava desde a terra? Depois do dilúvio, Deus disse a Noé que não deveriam comer o sangue. Diz em Gênesis 9:4: A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Deus colocou no sangue esta simbologia da própria vida do homem. E é como se existisse alguma ligação entre o sangue e o espírito eterno do homem. É um mistério. Em Mateus 23, Yeshua disse: Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Há aqui uma referência ao sangue de quem é justo. Parece que este sangue que é derramado injustamente clama desde a terra para Deus. E tal como Deus disse que Caim era maldito pelo derramamento daquele sangue, assim também aqui esta geração, diz Yeshua, que será maldita por causa do derramamento de sangue. Eu, quando leio isto, lembro-me de tanto aborto que está a ser feito por este mundo. Aborto sempre foi feito, mas agora é legal, e a quantidade de fetos que estão a ser abortados, mortos. Eu via há pouco tempo nas redes sociais os fetos, vídeos chocantes dos fetos pequeninos mortos, e é muito chocante. E todo esse sangue desse justo está a clamar diante até Deus. Isto traz-nos grande temor, quão maldição virá sobre a terra por causa deste sangue destes justos que estão a ser mortos. Em Atos 22:20 fala de Estevão. Paulo, ainda chamado Saulo, estava presente. E está escrito assim: quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Este Estevão era também um justo, nessa altura já justificado pelo sangue de Yeshua, era verdadeiramente justo, e Paulo estava presente quando o seu sangue era derramado. E o sangue sempre teve esta conotação de uma grande importância, de representar a vida. Por isso o sangue era vedado na alimentação desde Noé, que não se deveria comer sangue. E é interessante que até mesmo a igreja dos gentios, quando Paulo vai ao concílio de Jerusalém, é-lhes dito que não era necessário circuncidarem-se, nem estarem sujeitos a toda a lei de Moisés, mas em relação ao sangue, eles deviam se abster do sangue. Esta questão do sangue era uma questão muito importante para os judeus, de modo que quando Yeshua lhes disse que que deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, tantos se escandalizaram. Em João 6, 54 a 56 diz: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
quão escandalizados eles realmente terão ficado. E foi na altura que depois Yeshua perdeu muitos discípulos. Porque era algo que era loucura estar a dizer aos judeus que deveriam comer a carne dele e beber o sangue dele, quando eles não podiam beber sangue de modo algum. Mas Yeshua chamava-os para algo mais profundo. Tinha a ver com o sangue que ele ia derramar, com o pacto que ele ia fazer, com o que representava a sua carne, o seu sangue. Tem a ver com o alimentarmos-nos dele. Há a questão que os testemunhas de Jeová não permitem transfusões de sangue, mesmo em casos de risco de vida, porque eles têm temor em relação a esta questão. E eu, há anos atrás, orei sobre este assunto para que o Senhor me mostrasse se realmente era errado ou não esta dádiva de sangue para salvar vidas. E comecei a entender estas coisas ao ler estes versículos, quando Yeshua fala em dar a sua vida, dar o seu sangue. Como é tão nobre nós darmos o sangue para salvar uma vida. Em vez de ficarmos apegados àquela lei que existia, Yeshua considerou que dar a vida era muito importante, era salvar uma vida, era superior a não comer o sangue, não beber o sangue. Na realidade ele não dizia para se comer o sangue literalmente, mas dar sangue para salvar vidas é algo superior. E ele fez isso. Yeshua deu o seu sangue para salvar. Sobre a questão da maldição que vem sobre o sangue da morte de um justo, Pilatos sabia disso. E aqui em Mateus 27 relata: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que cena tão dramática! Pilatos tinha compreendido que Yeshua era justo e tinha que libertar, entre ele e Barrabás, tinha que libertar um deles. E ele percebeu que Yeshua era aquele que era justo e que o outro não era justo. E não queria que o sangue daquele justo caísse sobre ele. Então todo o povo diz que este sangue, ou seja, a maldição, venha sobre nós, porque eles estavam a partir do princípio que ele não era tão justo assim. Mas era na realidade o justo, o maior justo que esteve sobre a terra. E eles dizem: o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Que maldição eles estavam a chamar para si próprios. E no entanto, algo extraordinário acontecia, porque aquilo que se pensava que seria maldição, e é maldição para aquele que está distante de Deus, para aquele que se aproxima de Deus, este sangue torna-se uma tremenda bênção. É como se Deus tivesse feito isto e tornado a lei funcionar ao contrário. Aquele sangue justo derramado que deveria ser maldição sobre o povo, torna-se o sangue que vem, que é bênção sobre o povo. Tal como no Egito, aquele sangue do cordeiro sobre a porta de cada judeu, de cada israelita, livrou o povo do anjo da morte. Assim também este sangue deixou de ser maldição e passou a ser bênção para aquele que se aproxima de Deus. E diz em Hebreus 13:12: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora de porta. Fora de porta, aqui tinha aqui mais para dizer, porque ele iria oferecer o seu sangue diante do Pai no tabernáculo celestial. Ele estava fora da cidade, mas fora do céu, simbolizando o tabernáculo quando o cordeiro era morto na zona do átrio e não dentro do próprio santuário. Este versículo tem este sentido. Mas o que aqui eu quero realçar é que este sangue foi para santificar o povo. Esse povo que disse: caia o sangue sobre nós e os nossos filhos. E seria maldição, porque era a maldição do sangue de um justo derramado injustamente. Este sangue serviu para santificar o povo.
o contrário. Em Apocalipse 5:9 diz que cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Não só os judeus, como sabemos, mas todo aquele que se aproxima de Deus, Deus o enxerta neste povo, que era o povo escolhido de Deus, e todo aquele que crê é enxertado neste povo e fica debaixo da bênção deste sangue, não da maldição deste sangue. Porque diz que fomos comprados, transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Em Hebreus 12:22 diz que chegamos ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia, Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Este sangue, em vez de maldição, tornou-se bênção, porque Yeshua levou diante do Pai, naquele tabernáculo celestial que existe, onde Deus habita, nos lugares celestiais, e está a réplica, como já falei num vídeo sobre o tabernáculo celestial, e também era bom verem também o vídeo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, onde explica porque é que Yeshua é o sumo sacerdote diante do Pai. E nesse tabernáculo ele ofereceu o seu sangue, tal como o sumo sacerdote na antiga aliança oferecia uma vez por ano o seu sangue diante da arca, diante de Deus, para expiação do pecado. Assim Yeshua também fez com o seu sangue, este sangue que fala melhor do que o sangue de Abel, porque Abel era justo, mas não era completamente justo, porque ele tinha herdado o pecado de Adão, mas Yeshua era completamente justo e entregou o seu sangue diante do Pai por todos, comprando homens de toda a tribo, de toda a raça, de todos os homens. Todo aquele que crê e se arrepende entra nesta bênção. Claro que aquele que está fora está debaixo da maldição, mas aquele que entra o sangue se torna bênção, o sangue derramado do justo se torna bênção. Diz em Efésios 2:13: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, e entramos nesta Assembleia Celestial, esta Igreja Universal dos Santos. Nós entramos dentro, fazemos parte, e todo o pecado foi purificado. E mesmo agora, quando alguém peca, porque nós pecamos ainda, não é? Quando alguém peca, esse sangue ainda permanece, esse sangue ainda clama, o sangue ainda clama, mas enquanto que aquele sangue do justo que era morto injustamente clamava, provavelmente por justiça, agora este sangue, o sangue de Yeshua, clama por justificação daquele que crê e clama pelo perdão daquele que se arrepende. 1 João 1:7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, o que é que este sangue está a clamar agora? Este sangue clama por nós. Cada vez que nós pecamos, este sangue clama que estamos perdoados, que estamos justificados. Cada vez que nós, em arrependimento, vamos diante de Deus, este sangue clama que temos direito a esse arrependimento, que temos direito a esse perdão. Por isso o acusador, aquele acusador que apareceu em Jó, agora ele tem que desistir da sua acusação. A sua acusação não tem mais valor, porque temos este advogado com o sangue diante do Pai, defendendo-nos, um advogado permanente. E o poder deste advogado é este sangue que ele oferece permanentemente. E este sangue continuará a clamar diante do Pai até à vinda de Yeshua. Deus vos abençoe.